Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. É este domingo no qual nosso Senhor nos transmite esta palavra para nós de orientação na nossa vida, na luta contra o principal inimigo do ser humano, que é o demônio. Este tentador que faz todo o possível para nos tirar do caminho de Deus, nos tirar do caminho da verdade. A Quaresma, ela é um tempo sagrado para aprofundar o plano de Deus a respeito de cada um de nós. É também um tempo para rever a nossa vida de cristãos. Tempo, como nós dizemos, penitencial. Nós também somos convidados a ir ao deserto da Quaresma, ir com Jesus a este deserto durante estes 40 dias, que são os dias da Quaresma, e para que nós possamos nos fortalecer nas tentações que frequentemente tentam nos afastar dos planos de Deus, da vontade de Deus. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do Gênesis, é um texto, como se diz, um texto clássico, que fala da criação do homem, mostra o plano de Deus a respeito da humanidade, de cada um de nós. Deus nos criou para a felicidade, para a vida plena com Ele. No entanto, o ser humano fez uma opção, a opção de construir ele o seu paraíso, não aquele que Deus o tinha colocado, mas aquele que é segundo o seu pensamento, segundo a sua liberdade. Rompendo com o projeto de Deus, a primeira leitura nos diz que o homem sentiu-se nu e se escondeu de Deus, despojado não só da roupa, mas despojado dos dons de Deus, incapaz de ser feliz. Que coisa terrível isso, esconder-se de Deus, fugir de Deus, com vergonha de Deus por causa do pecado. A finalidade do autor sagrado, do livro do Gênesis, não é uma descrição histórica ou uma descrição científica da criação do mundo e do homem. A Bíblia não é um livro de história, como nós entendemos, com fatos e datas marcadas. E também não é um livro de ciências naturais. A Bíblia nos traz uma mensagem, como nós dizemos, uma catequese, um ensinamento. E qual é o ensinamento deste texto que nós escutamos na primeira leitura? O homem, em primeiro lugar, vem da terra. No entanto, esta criatura que nasce com os pés aqui neste mundo, para poder estar vivo, recebe um sopro de Deus. Sopro de Deus. Este sopro, simbolicamente, é a transmissão da vida, a transmissão de um poder divino. Na Quarta-feira Santa, na missa que nós temos dos santos óleos, a bênção do óleo dos enfermos, a bênção do óleo do batismo e a consagração do crisma. O bispo, quando vai consagrar o santo crisma, ele sopra sobre o crisma, sobre aquele óleo. Então este gesto de soprar significa que se transmite um poder divino, e foi o que aconteceu com o ser humano. Este sopro de Deus sobre aquele barro da terra fez nascer, fez surgir o homem. Outra mensagem do texto que nós escutamos é de que o homem foi criado para ser feliz, com uma condição: a comunhão com Deus, a obediência a Deus. A felicidade do ser humano está na obediência a Deus. Quando se desobedece a Deus, o homem precisa se esconder
precisa fugir de Deus. E o resultado desta sua fuga é exatamente não só a vergonha de Deus, mas é a inimizade com Deus. Este texto também nos ensina a escolha errada do ser humano. Desde o início, desde as nossas origens, as escolhas que muitas vezes nós fazemos e a humanidade toda faz é contrária à vontade de Deus. Por isso que nós chamamos o pecado dos nossos primeiros pais de pecado original. Original não quer dizer no sentido de que eles foram feitos com inteligência. Original significa que eles estão na raiz, na origem de cada um de nós, não só dos nossos primeiros pais, mas também em cada um de nós. Esta tendência que todos nós temos de desviar o nosso caminho de Deus, de buscar outros caminhos que não são os caminhos de Deus. Depois, alguns outros elementos da primeira leitura: o jardim, as plantas, a água abundante, ou seja, mostra-nos um ideal de felicidade. Um povo que, daquela região onde a vida surgiu, especialmente o povo hebreu, que precisou atravessar 40 anos no deserto, plantas, água, jardim, é sempre um ideal, um sonho que as pessoas têm de felicidade, de tranquilidade. Depois, a primeira leitura nos fala da árvore da vida, ou seja, o símbolo da imortalidade que foi dada por Deus à humanidade. Nós todos temos este princípio de imortalidade na nossa vida, no sentido de que nós fomos criados por Deus e Deus infundiu em nós uma alma imortal, e esta alma nunca mais irá deixar de existir. O nosso corpo sim, mas a nossa alma não. Porque nós, então, temos como ponto de referência da nossa vida esta árvore da vida. Depois Deus proibiu que eles tomassem como alimento o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore, como a serpente disse para a mulher, fará com que vocês que comerem dela, é a tentação para a mulher e para o homem, vocês serão como Deus. Ora, quem é que não quer ser como Deus? Quem é que não quer ser aquele que decide tudo na sua vida e na vida dos outros? Quem é que não gostaria de poder dizer o que é certo e o que é errado, e não ter que obedecer a Deus, que diz o que é certo e o que é errado? Este fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, ele é apetitoso, ele chama a atenção. Qualquer um quer ser senhor do bem e do mal, dono do bem e do mal. Aquilo que eu penso é certo, o que os outros pensam é errado. Nós, por causa do pecado, nos arvoramos em senhores do bem e do mal. Mas quem é senhor do bem e do mal, na verdade, é somente Deus. Só Ele é o senhor do bem e do mal. Depois o homem se vê nu, ou seja, despojado da dignidade inicial para a qual ele foi criado. Aparece a figura da serpente nesta primeira leitura, que na cultura antiga representava o mal, especialmente na religião antiga, cananeia, né? Onde o povo de Deus precisou se misturar com povos pagãos. Este símbolo do mal é o símbolo da serpente. Depois, queridos irmãos, nós ouvimos um texto da segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. Ali nos são apresentados duas pessoas, Adão e Jesus. Adão representa o homem que escolhe ignorar as propostas de Deus, aquele que decide por si mesmo, sem consultar a Deus, o que é a felicidade. E Jesus, o homem que escolhe viver na obediência às propostas de Deus. Adão é o homem que gera o egoísmo, o sofrimento, a morte.
Jesus é o homem que gera a vida plena e definitiva com Deus. Depois, finalmente, nós escutamos o texto do Evangelho de São Mateus, a quaresma de Jesus, 40 dias no deserto. Nós vamos passar 40, na verdade são 44 dias de quaresma, 4 dias a mais do que os 40 que Jesus passou no deserto. Mas Jesus passou aqueles 40 dias, a sua quaresma, e ele é tentado 3 vezes a abandonar o plano de Deus e buscar soluções humanas para as dificuldades que estava passando naquele deserto. Este relato também para nós é um ensinamento, que nós devemos olhar para Jesus e aprender dele. Como é que nós enfrentamos estas 3 tentações humanas? A primeira, a tentação da abundância, da riqueza, de nos deixar dominar pela ideia de que as coisas me farão felizes. A minha felicidade depende do que eu tenho, do que eu consigo comprar. A minha vida se transforma numa contínua busca de ter, de consumir, com a ideia de que quanto mais eu tiver, mais feliz eu vou ser. Esta foi a tentação com a qual o demônio tentou a Jesus, tentando que ele transformasse as pedras em pão, resolver problemas para si mesmo, sendo egoísta e pensando só em si. Depois, a segunda tentação, a tentação do prestígio, no sentido de que se Jesus fizesse gestos espetaculares, grandes milagres ali na frente do demônio, ele seria admirado e aclamado pelas multidões. Todo mundo iria bater palmas para ele. Esta tentação, queridos irmãos, é a tentação que para nós vem através da ideia de que o nosso valor está naquilo que os outros vão dizer de mim. Se os outros falarem bem de mim, me elogiarem, me reconhecerem, então eu serei feliz, eu serei grande. E se os outros me criticarem, me difamarem, me atacarem, então eu estou perdido. Essa tentação de depender a nossa vida, fazer depender do que os outros dizem. A nossa vida não depende disso, a nossa vida depende de Deus. Ele sabe quem nós somos, Ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa alma. Nós não somos o que os outros dizem, somos aquilo que Deus sabe de nós. Somos fruto daquilo que é o amor de Deus em nossa vida. Jesus não dá espetáculo para os outros, não se mostra para os outros. Ele é o Filho de Deus e veio para salvar a humanidade. É isso que conta, não o que os outros dizem dele. E a terceira tentação é a tentação do poder. Escolher o caminho do domínio, do poder. O demônio diz a ele, mostrando todos os reinos do mundo: se você se ajoelhar diante de mim, eu te darei tudo isso. Você será um homem poderoso, todos irão se prostrar diante de você. E Jesus diz e manda o demônio se afastar. Só a Deus adorarás. Nós não temos que nos prostrar diante de ninguém e de nada, somente diante de Deus. Ele é o nosso Senhor. Não podemos deixar que nada deste mundo determine o objetivo, a finalidade da nossa vida. Queridos irmãos, estas 3 tentações aqui representadas, na verdade, se resumem em uma única tentação: ignorar as propostas de Deus, escolher para a própria vida um caminho pessoal, sem contar com Deus. Deus, na verdade, através de Jesus, nos ensina que uma única coisa é verdadeiramente decisiva e fundamental na nossa vida: a comunhão com Deus, o cumprimento obediente do seu projeto de amor para conosco. Estas tentações
são fundamentalmente as mesmas que nós sofremos. A tentação da riqueza, a tentação do prestígio, da fama, a tentação do poder. Elas continuam vivas no mundo de hoje. E o tempo da Quaresma deve nos levar a perguntar: qual é a nossa atitude diante destas tentações? O remédio para vencer essas tentações são aquelas que Jesus nos ensina: a obediência a Deus, a oração, uma vida dedicada aos outros, não a nós mesmos, mas sacrificada pelo bem dos outros. Peçamos a Deus nesse tempo quaresmal que cada um de nós possa enfrentar sempre com coragem, com determinação e principalmente com a obediência da fé estas tentações que ainda hoje nos afligem.